Bem, galera, voltando agora, nós vamos para a nossa entrevista, o nosso detonado, com o Daniel Rouvier, que é formado, né, em design na UNIT e pós-graduado em animação na PUC do Rio de Janeiro. Tudo bom, Daniel? Tudo sim, cara. E como é que tá, cara? Beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre animação, né? E você, que é um grande entendedor do assunto, né? Um prestígio ter você aqui, fruto da terra, né? De Sergipe, né? Graças a Deus. Então, Boa terra. Boa terra, né? Mas vamos começar aqui. Vamos começar pelo básico, vamos explicar aqui. Expliquei para o pessoal que está assistindo a gente o que é animação. Bom, animação, a palavra animação vem do latim animare, né? Que significa dar vida. Né? Ou seja, animar no cinema ou através de qualquer outro dispositivo óptico ou mesmo eletrônico, é a gente dar uma ilusão de movimento né, a desenhos, a objetos inanimados e até mesmo a modelos virtuais. Resumidamente, animação é movimento. É movimento, né? Movimento. Né? Um bom animador, ele tem que se preocupar com o movimento. Assim como um bom ilustrador, um grande pintor, ele está sempre de olho como é que a luz se comporta, como é que são as formas das coisas. O bom animador tem que estar sempre de olho em como as coisas se mexem. Tem que estar sempre de olho no movimento das coisas. Né? E isso conquista muitas pessoas, deixa a gente mais curioso para ver o próximo, como é que vai ser, o que é que tem de novo, o que é que não tem. Né? E a gente também fica querendo ser entendido naquilo. A gente quer sempre assistir mais para poder dizer, não, isso aí eu já vi, começou com tal, começou com aquele. Mesmo. Então a gente está começando, os outros a gente já está acostumado com aquilo, já cresceu vendo aquilo, já não é tão novidade. Né? A questão dos animes não, o tempo todo está nos surpreendendo, está exigindo mais e mais, precisa mais assistir mais. Né? E é um volume que, uma bola de neve. Agora você fala dessa carência, assim, né, de alguma coisa nova, né? Você acha que o fato dos desenhos, né, americanos, os desenhos ocidentais, terem ficado, assim, não estou menosprezando os desenhos ocidentais, porque eu gosto de muitos deles, né? Mas terem ficado mais naquela parte de ação, o tempo inteiro, assim, sem se aprofundar mais, porque tem animes que a gente vê, um anime muito bonito, legal, assim, engraçado, que eu assisti, Fruits Basket, né? Que é simplesmente genial. Eu achei genial, né? O mangá ainda não acabou, mas o anime terminou. Eu achei genial, porque trata dos sentimentos humanos de uma forma totalmente diferente do que eu já tinha visto em qualquer filme ocidental ou em qualquer animação ocidental mesmo, né? Aí você acha que esse jeito, né? Esse olhar diferente do japonês para os sentimentos, né? E essa, como eu posso dizer, essa diversidade de coisas também contribuiu para isso, não é? Também. É o seguinte, os americanos, quando eles fazem os quadrinhos ou as animações, eles fazem para vender. Né? Tem tá aí, Batman, Super-Homem tem quantos anos? São 60 aí. Que eles já estão de bengala. Já estão de bengala, pois é. E o anime, ele quer vender também, mas ele quer vender só aquela história. Né? Pode demorar 300 episódios, 400 episódios, mas ele vai ter um fim. É verdade. Né? Os americanos não, eles querem postergar aquilo quanto durar. Enquanto der, vamos estar fazendo, renovando o Batman, renovando o Super-Homem, né? E para isso não dá para você aprofundar na mente, no aspecto humano do herói. Ele fica sendo como aquele semideus. O único que fez isso, que foi um pouco mais diferente, é o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, é verdade. Que é o pobre coitado que tem que trabalhar para sustentar a casa e ainda fica chateado porque a mulher ganha mais. O filme dele foi o que mais fez sucesso de adaptação de comics, né? Pois é, por causa disso, porque foi nesse aspecto que a gente gosta de ver, né? Pô, tudo bem, o Super-Homem é um cara lá, cheio dos poderes, mas a gente não se sente próximo. O Homem-Aranha a gente se sente mais próximo, pode ser um de nós. É verdade. Né? Que acontece muito nos animes. E o pessoal gosta de sentir isso, né? Poxa, poderia ser eu aí, ou então já vivi alguma coisa parecida, né? E nos animes às vezes tem coisas que não são só relacionadas a poderes. É simplesmente um cara que precisa arrumar um emprego, né? E passa por uma série de atrapalhadas ou uma série de dificuldades que ele vai aprender a superar. Né? Essa é uma boa característica que os animes fazem e não ficam só naquela coisa do grande herói. Né? O herói pode ser um cara simplesmente que conseguiu, né, trazer um prato de comida para a família dele. Verdade. Agora, passando um pouquinho para a área mais técnica do desenho, da animação, por que você acha que o traço do desenho japonês e do desenho ocidental diferem tanto? História. Aí vem um pouco mais da cultura japonesa. A cultura japonesa é totalmente imagética. Começar pelo alfabeto deles, que foi adaptado do chinês. Né? São imagens que eles foram abstraindo a dar a entender aquilo que eles querem. Né? Ele tem um kanji, né, que é o alfabeto deles, né, que significa uma ideia, já a partir daquele traço. Então, desde criança, eles são acostumados a ver aquilo de uma forma mais de desenho. Então, o relacionamento deles com a imagem é diferente do nosso.
É verdade. Então não podia Nunca ser tinha parado diferente. para pensar nisso. Né? O europeu tem um outro relacionamento também com a imagem. Se você reparar, os traços europeus são uma coisa mais diferente do americano e do nosso brasileiro. É uma cultura mais diferente. Os alemães têm um interesse mais em coisas, né? Você vê que os automóveis muito bons são alemães. Logo, as animações de lá são animações de massinha. Tá aí Pingu, que a gente cresceu assistindo aquele pinguinzinho de massinha, que até hoje... aquele pingu alemão, poxa, era muito engraçado aquele desenho. Pois é, espetacular, porque eles têm um tato maior com isso. Poxa, legal mesmo. Eu achei interessante essa sua análise aí dos kanjis e da letra, né? Porque o japonês ele realmente tem algo mais com a ideia em si, né? Cada símbolo daquele significa uma ideia, e não uma palavra, vamos dizer assim, né? E a linguagem ocidental passa só o que ela quer dizer mesmo, né? Ponto, bola, né? Saco, qualquer coisa é o que significa, né? Não tem qualquer outra coisa. Assim. Agora, vamos partir para a tua área pessoal. Eu quero saber qual é o seu anime preferido, né? Porque a sua opinião vai valer ouro. Depois de tudo que você falou aqui, eu vou querer assistir o anime que você gosta mais aí. Bom, agora está saindo bem, né? Passando na TV a cabo, né? Passou na qual foi o Fullmetal Alchemist. Para mim, não tem... Ele foi o que, depois de todos que eu assisti, o roteiro dele tem uma coisa espetacular. Ele consegue fazer com que a gente comece a rir, chorar e a voltar a rir em questão de segundos. Isso é fantástico. Você controlar o seu espectador dessa forma é muito difícil. Ele tem que estar muito antenado com a história, com toda a parte de iluminação, de cor, de som, né, para causar isso na gente. Não é qualquer um. Você só poderia se a gente conhecesse muito bem a pessoa que está do outro lado assistindo. Que não é o que acontece. Ele não tem como saber que eu assisti ou não. O cara tem que ser muito gênio. Eles são muito bons naquilo que fazem, fora a história que é muito interessante. A história é bastante interessante, só que não é só a história que vai fazer esse efeito que você falou aí, né? Aí vem a importância da animação e da forma como ela é feita. Você estudar toda a parte, né, de direção de arte, direção de fotografia, direção de animação. É um movimento bem feito na hora certa, com o ângulo certo. Seria um geral disso aí. Legal, então. Agora, o anime que você gostou, você fala que ele é perfeito, né? Que você gosta dele por causa do traço, do enredo e da técnica, não é? Então, seria uma combinação dos três que elevaria o anime, né? E não um em separado, né? Porque tem muita gente que eu conheço, pelo menos, né? Que gosta do anime. Ah, não, eu gosto daquele anime por causa daquele traço, entendeu? Eu gosto daquele anime porque a história é fantástica, sabe? Mas aí pra gente pesar um favorito... Eu acho que seria mais do que isso, que, por exemplo, eu sou apaixonado também pela técnica do Conde de Monte Cristo, o Gankutsu, o anime, né? O que ele usa de textura é uma coisa, assim, fantástica, que eu nunca vi antes, né? É espetacular, mas não é só isso, né? Aí a gente começa a pesar outras coisas para decidir um favorito, mas não pode decidir um favorito assim. Agora, interessante, né? Os orientais, eles se preocuparam em passar uma história ocidental, né? Que foi o Conde de Monte Cristo, eu já vi o filme. Não vou dizer que li o livro todo, porque não li, mas é uma história bastante interessante mesmo. Tem. Tezuka fez, né, Ribbon no Kishi, né, que foi um mangá excepcional, que foi também ambientado na Europa. Já vem há algum tempo esse interesse. Porque as donas de casa, no Japão, naquela época, elas ficavam muito presas, só com aquela coisa de tomar conta da casa, das dívidas, cuidar dos filhos. Então, elas precisavam de um mundo de fantasia, né, e nada melhor do que a coisa do cavaleiro e da princesa. É verdade. Pra elas. Poxa, aquele anime já tem um bom tempo, né? Pois é. Mas é legal mesmo também. Eu já vi uns pedacinhos, assim. Porque é muito antigo, é ruim de achar que só, poxa. É difícil.